Prepare-se para uma jornada de arrepiar. Hoje, vamos mergulhar em 3 contos de horror que vão testar seus limites. Mas atenção, essas histórias não são para os que se assustam facilmente. E aí, você tem coragem de nos acompanhar até o fim? Clique no vídeo e descubra. Se você aguenta o tranco, prepare-se. O horror está prestes a tomar conta da tela. A chuva açoitava o para-brisa. João esforçava-se para enxergar através da tempestade. Cada músculo doía. Ele não havia planejado dirigir durante a noite, mas uma curva errada adicionou horas à sua viagem. Uma placa brilhava intermitentemente à distância. Rusty Nail Saloon. Aberto até tarde. João hesitou, então entrou no estacionamento quase vazio. Qualquer coisa era melhor do que mais uma hora nesta estrada deserta. Ele empurrou a porta, as dobradiças enferrujadas rangendo em protesto. O calor do salão o envolveu, um contraste reconfortante com a tempestade que graçava lá fora. Ele se sentou no balcão, o cheiro de cerveja velha e produtos de limpeza enchendo suas narinas. O bar estava quase deserto. Uma figura solitária estava sentada encurvada na outra extremidade bebendo algo. João fez um sinal para o barman, um homem magro com olhos vazios. Ele se movia com uma rigidez perturbadora, como uma marionete controlada por fios desgastados. "O que vai querer?" ele perguntou com uma voz rouca e seca. João pediu um uísque, seu olhar pairando na pele estranhamente pálida, quase translúcida, do barman. "Noite fraca?" João arriscou, na esperança de quebrar o silêncio. O barman apenas assentiu, seu olhar fixo em algum ponto distante além do ombro de João. João tomou um gole de seu uísque, o álcool pouco fazendo para aliviar seu crescente desconforto. O freguês solitário no final do bar não se moveu. Ele estava sentado, curvado sobre sua bebida, um chapéu de abas largas escondendo seu rosto. João tentou cruzar o olhar do barman para ver se ele sabia algo sobre a figura misteriosa. Mas o barman permaneceu estranhamente imóvel, seu olhar vazio. Os minutos se estenderam em uma eternidade. João tentou ignorar a sensação de arrepio na nuca. Ele disse a si mesmo que era apenas o isolamento o afetando, a quietude inquietante do bar amplificando cada rangido e gemido do velho prédio. Ele terminou sua bebida e se levantou, seu desconforto aumentando a cada segundo que passava. Ele colocou algumas notas no balcão, mas o barman não fez menção de pegá-las. "Fique com o troco", João murmurou, sua voz ecoando estranhamente alta no bar silencioso. Quando João se virou para sair, ele notou algo estranho. O freguês solitário não havia se movido um músculo. Sua bebida permanecia intocada, o gelo derretido em uma poça aguada. João sentiu um arrepio na espinha. Algo estava definitivamente errado. Ele deu um passo hesitante de volta para o bar, atraído por uma curiosidade mórbida que ele não conseguia explicar. "Com licença", ele chamou, sua voz tremendo ligeiramente. A figura não reagiu. João se aproximou cautelosamente da figura, seu coração batendo forte no peito. Ele estendeu a mão para tocar o ombro da figura, mas parou abruptamente. O ar ao redor da figura parecia crepitar com uma energia invisível, uma sensação de erro tão profunda que o fez perder o fôlego. Uma descoberta macabra. A mão de João roçou o ombro da figura. Em vez de carne sólida, seus dedos encontraram a resistência gélida de pedra fria e dura. Ele se encolheu de horror, um grito escapando de seus lábios. Com mãos trêmulas, ele alcançou a aba do chapéu da figura, lentamente inclinando-o para trás. O rosto que o encarava estava congelado em um grito silencioso. A pele estava esticada sobre os ossos, os olhos arregalados e vazios. A figura não era um homem, mas uma estátua meticulosamente trabalhada, uma zombaria grotesca da vida.
O pânico percorreu João. Ele cambaleou para trás, seu olhar percorrendo o bar, procurando por uma explicação, por uma fuga do pesadelo que se desenrolava diante dele. Foi quando ele notou as moscas. Congelado no tempo, um enxame de moscas zumbia ao redor da cabeça do barman. O sangue de João gelou. O barman estava mortalmente branco, sua pele verde doentia. João tocou o braço do barman. Sua carne estava gelada e rígida. João percebeu que estava preso em um momento congelado no tempo. A adrenalina percorreu João. Ele tinha que sair, escapar da quietude sufocante do salão amaldiçoado. Ele correu para a porta, sua mão alcançando a maçaneta. Ela não se moveu. Era como se a porta estivesse pregada do lado de fora. Ele jogou seu peso contra a porta, mas ela não cedeu. O pânico agarrou sua garganta, ameaçando consumi-lo. Ele se virou, procurando por outra saída, seu olhar caindo na pequena janela atrás do balcão. Ele saltou sobre o balcão, farpas perfurando suas palmas. Ele subiu no balcão e empurrou a janela. Estava pintada e fechada, anos de sujeira selando-a firmemente. Ele estava preso. A luta frenética de João foi interrompida por um chiado agudo. Ele olhou para cima, seu coração disparando no peito. A lâmpada solitária que iluminava o bar piscou, lançando sombras grotescas que dançavam pelas paredes. O chiado se intensificou, transformando-se em um rugido ensurdecedor. O mundo ao seu redor se dissolveu em uma luz branca ofuscante. João protegeu os olhos, seus ouvidos zumbindo. Ele sentiu uma sensação estranha, como cair em um abismo sem fundo, seu estômago se revirando. Então, tão abruptamente quanto começou, a luz desapareceu. João abaixou a mão, sua visão retornando lentamente. Ele não estava mais no bar. Ele estava parado na beira da estrada, a tempestade desaparecida, substituída por um céu claro e estrelado. O alívio tomou conta de João. Tinha sido um pesadelo, uma alucinação provocada pelo cansaço e pelo isolamento da estrada. Ele respirou fundo, o ar frio da noite enchendo seus pulmões. Ele olhou para trás, para o local onde o Rusty Nail Saloon estava momentos atrás. Não havia nada lá. Nenhum prédio, nenhuma placa, nenhum estacionamento. Apenas a extensão infinita da estrada se estendendo diante dele, iluminada pela luz fria da lua. Ele estava sozinho. João se virou e continuou sua jornada, seus passos ecoando no asfalto silencioso. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Uma sensação persistente de desconforto que se agarrava a ele como uma mortalha. Ele acelerou o passo, ansioso para deixar o vazio inquietante para trás. Quilômetros adiante, o brilho familiar de uma placa de neon perfurou a escuridão. Rusty Nail Saloon. Aberto até tarde, dizia ela, as letras vermelhas piscando como um farol na noite. João pisou no freio bruscamente, seu sangue se transformando em gelo. Ele ficou sentado ali por um momento, sua respiração presa na garganta. Ele estava preso em um loop infinito, destinado a reviver esse encontro horrível por toda a eternidade. Ele estava dirigindo em direção a ele, para sempre. O sol cascava na Praia da Tartaruga, iluminando cada grão de areia com um brilho dourado. Era um paraíso intocado. Areia branquinha, água cristalina brilhando sob o sol do meio-dia, refletindo um azul quase surreal. Uma brisa leve, sabe como é? Fazia cócegas nos coqueiros, um convite ao relaxamento, como se a natureza estivesse sussurrando para desacelerar. Só se ouvia o barulhinho da maré baixinha beijando a areia, um som que parecia uma melodia suave, quase hipnótica. Um dia perfeito para quem estava na praia,
E Juliana estava lá, aproveitando cada momento. Óculos escuros, um livro na mão, curtindo a solidão e a tranquilidade que só um lugar assim pode oferecer. Ela tinha escolhido aquele cantinho isolado para encontrar um pouco de paz, longe da correria da cidade, onde o tempo parecia parar. Os problemas do dia a dia pareciam derreter sob o sol, desaparecendo como se nunca tivessem existido. O cheirinho de maresia invadia os sentidos e ela respirou fundo, sentindo uma paz profunda, uma conexão com a natureza. Era como se o mundo inteiro estivesse em sintonia, cada elemento em perfeita harmonia, criando um cenário de pura serenidade. Depois de horas curtindo a calmaria, aproveitando o sol e a brisa suave, Juliana resolveu dar um mergulho refrescante no mar. O mar estava convidativo, aquela água verde azulada brilhando sob o sol, refletindo a luz de um dia perfeito. Ela foi andando devagarinho em direção à água, sentindo a areia fofa sob os pés, cada passo mais próximo do mar. A cada passo, a água cristalina revelava o fundo branquinho, como se fosse um convite para mergulhar. Ao entrar no mar, Juliana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A água estava mais fria do que ela esperava, um contraste com o calor do sol. De repente, um vento frio no rosto e as ondas pareciam ter ganhado vida, quebrando com mais força na areia, como se o mar estivesse se agitando. Ela olhou para o horizonte e uma sensação estranha, uma apreensão, tomou conta dela, como se algo estivesse prestes a acontecer. O céu, antes azulzinho, agora estava coberto de nuvens escuras que se juntavam rápido, anunciando uma tempestade iminente. Mesmo com aquele aperto no peito, Juliana mergulhou nas ondas. Nadou tranquila, se afastando da praia. A água salgada no rosto, os braços firmes, cortando as ondas. A cada braçada, a praia mais distante. De repente, Juliana sentiu algo roçando na perna. Ela se assustou, achou que fosse um galho, alga marinha, sei lá. Mas a sensação voltou, mais forte, persistente. Um frio na espinha. O que era aquilo? Olhando para baixo, Juliana viu uma sombra enorme e escura vindo em sua direção. Duas mandíbulas abertas, cheias de dentes afiados como navalhas, prontas para atacar. Uma mancha vermelha no mar. Num ato desesperado, Juliana enfiou os dedos nos olhos do tubarão. Ele se debateu em fúria, a dor momentânea a libertando. Sangue jorrava dos ferimentos, manchando a água. A adrenalina corria, mascarando a dor. Ela nadou com toda a força para a praia, seus movimentos frenéticos criando um rastro de sangue na água. O tubarão, atordoado, mas não derrotado, a seguia de perto, atraído pelo cheiro e pelo movimento. Juliana sabia que não podia parar, não podia descansar. Era uma corrida contra a morte, e a cada segundo, a praia parecia mais distante. Saindo daquele inferno, com os músculos queimando, a visão turva pelo sangue, Juliana sentiu a areia. Com o último suspiro de energia, se arrastou para a praia, caindo exausta na areia. Tremendo de choque, se virou para o mar, esperando o ataque final. Mas, para seu espanto, o tubarão tinha sumido. A água estava calma, as ondas quebrando na costa, o sol brilhando como se nada tivesse acontecido. Seria tudo um pesadelo? Uma alucinação? A ficha caindo. Juliana se levantou, cambaleando, e olhou para o próprio corpo. Estava coberta de mordidas, a carne dilacerada. O sangue ainda escorria, manchando a areia branca. A dor, agora que a adrenalina passava, era de matar. Ela estava sozinha, ferida, em choque, em uma praia deserta. Ninguém ia encontrá-la ali. Ninguém acreditaria na sua história. O ataque tinha sido real demais, brutal demais para ser só um sonho. Ou será que tinha sido?
Tentando se levantar, Juliana viu algo estranho. Pegadas. Pegadas grandes, como as de um homem, mas muito mais profundas, mais selvagens. Elas não estavam ali antes. Levavam para a mata fechada que tinha atrás da praia. Quem mais estaria naquele fim de mundo? Curiosa e apavorada, Juliana resolveu seguir as pegadas. Talvez fosse um pescador, um ermitão, alguém que pudesse ajudar. A floresta estava escura, úmida. O ar pesado com cheiro de terra molhada e folhas podres. Os sons da natureza pareciam abafados, como se a floresta estivesse prendendo a respiração. As pegadas a levaram para o coração da mata, para uma clareira escura. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, e o silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som distante de folhas farfalhando. No meio da clareira, uma figura solitária sentada de costas para Juliana. A figura parecia estar em profunda meditação ou talvez em um estado de transe. Era um homem vestido com roupas rasgadas, cabelo comprido e sujo. Ele parecia ter vivido na floresta por muito tempo. Sua aparência era quase selvagem. Ele parecia não notar a presença de Juliana. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se estivesse em um mundo completamente diferente. Com a pouca força que lhe restava, Juliana chamou, a voz fraca e trêmula. Ela sentia o desespero crescendo dentro de si. Cada palavra era um esforço monumental. Por favor, preciso de ajuda. Fui atacada. Sua voz ecoou na clareira, mas parecia não alcançar o homem. O homem se virou lentamente e Juliana engasgou de horror. O movimento dele era quase mecânico, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível. O rosto dele coberto de escamas, os olhos negros e vazios como os de um tubarão. Era uma visão que Juliana jamais esqueceria. Um sorriso cruel se abriu em seus lábios, revelando fileiras de dentes afiados. Aquele sorriso parecia prometer dor e sofrimento, e Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O homem-tubarão se levantou, seu corpo emanando uma aura de poder e ameaça. Ele não era humano, não mais. Era algo antigo, predador, algo que a floresta tinha acolhido. Juliana, presa naquele pesadelo, entendeu a terrível verdade. O ataque não tinha sido por acaso. Ela tinha sido atraída para aquela praia, para aquela floresta, para se tornar a próxima vítima de uma criatura ancestral. Um terror adormecido nas profundezas do mar e na escuridão da mata. O homem-tubarão avançou, os olhos negros brilhando com um apetite insaciável. Juliana, paralisada de medo, não conseguia se mexer, gritar. Ela só podia observar enquanto a criatura se aproximava, os dentes afiados prontos para dilacerar sua carne mais uma vez. E então, tudo escureceu. O som do mar, o cheiro da floresta, a dor, tudo desapareceu. Restou apenas o silêncio da floresta e o segredo macabro que ela guardaria para sempre. A Praia da Tartaruga permaneceria deserta, um paraíso intocado manchado pelo sangue de um segredo terrível. A estrada aberta chama por alguns, como um convite irresistível. Ela sussurra sobre aventura e liberdade, prometendo novas experiências. Para os caminhoneiros, é uma vida de longas viagens e solidão, mas também de descobertas. Eles são os cavaleiros silenciosos da rodovia, sempre em movimento. Eles enfrentam a escuridão e entregam as mercadorias, desafiando os elementos. Mas às vezes, a estrada reserva mais do que apenas quilômetros para conquistar. Ela guarda segredos. Às vezes, ela guarda mistérios que te congelam até os ossos. Histórias não contadas. Esta é a história de um desses mistérios, um enigma da estrada. É uma história sobre um caminhoneiro, uma estrada deserta e um desaparecimento arrepiante, inexplicável. É uma história que nos lembra que mesmo na era do GPS e dos smartphones, algumas coisas permanecem desconhecidas, além da nossa compreensão.
Algumas coisas permanecem escondidas nas sombras da estrada aberta, esperando para serem descobertas. João era um caminhoneiro experiente, com anos de estrada em seu currículo. Ele conhecia a solidão da estrada aberta, onde o horizonte parecia infinito. Ele tinha visto incontáveis amanheceres e entardeceres de trás do volante, cada um com sua própria beleza. O ronco do motor era como uma canção de ninar familiar, um som que ele conhecia bem. Ele dirigia durante a noite, seus únicos companheiros, as estrelas acima e as conversas ocasionais em seu rádio PX, que traziam um pouco de conforto. Esta noite não era diferente. João estava transportando uma carga de eletrônicos para outro estado, uma viagem que ele já havia feito antes. Era uma viagem de rotina, ou assim ele pensava, sem esperar surpresas. A rodovia estava deserta e o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor, um som constante e reconfortante. Ele pegou sua garrafa térmica, tomando um gole de café morno, sentindo o calor espalhar-se pelo corpo. Ele estava ansioso para parar em uma lanchonete que ele conhecia na próxima saída, um lugar familiar e acolhedor. Ele imaginou que uma fatia de torta de maçã cairia bem, um pequeno prazer em meio à longa jornada. De repente, uma voz crepitou em seu rádio PX. Era fraca, distorcida e cheia de estática. João ajustou o volume, esforçando-se para ouvir. A voz estava em pânico, pedindo ajuda. Socorro, socorro! Tem alguém aí? Preciso de ajuda! Meu caminhão! Acidente! Por favor! A voz desapareceu na estática. O coração de João disparou. Ele apertou o botão do microfone. Alô, alô! Aqui é o João Caminhão. Qual sua localização? Somente estática respondeu a ele. João tentou novamente, sua voz firme e reconfortante. Responda! Aqui é o João Caminhão. Recebi seu pedido de socorro. Qual sua localização? Câmbio. O silêncio respondeu a ele. Apenas o chiado constante da estática. Seção 5. Desaparecido. O mistério do motorista desaparecido. João chamou, sua voz ecoando na quietude. Olá! Tem alguém ferido? Não houve resposta. Ele subiu cautelosamente na lateral da carreta tombada, iluminando a cabine com sua lanterna. O banco do motorista estava vazio. As chaves ainda estavam na ignição. Uma onda de apreensão o dominou. Onde estava o motorista? Teria ele conseguido sair dos destroços? Ele pulou e vasculhou a área ao redor do caminhão. Ele verificou as valetas e a linha de árvores próxima, mas não havia sinal de ninguém. Seção 6. Pistas em meio ao medo. Em busca de respostas. Ele voltou para seu caminhão e pegou seu celular. Ele precisava pedir ajuda. Ao discar 190, ele notou algo estranho. O diário de bordo do caminhão estava aberto no banco do passageiro. Ele o pegou e examinou as anotações. A última anotação era do início daquela noite. Mencionava uma lanchonete a poucos quilômetros de distância. Será que o motorista teria ido buscar ajuda? Parecia improvável, mas era a única pista que ele tinha. João decidiu investigar. Ele voltou para seu caminhão e dirigiu lentamente em direção à lanchonete. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar algumas respostas lá. Seção 7. Motores da dúvida. Mistérios mecânicos. A lanchonete estava deserta, um farol solitário na escuridão. João entrou, mas a garçonete não tinha visto ninguém que correspondesse à descrição do diário de bordo. Desanimado, João voltou para seu caminhão. Ele examinou o caminhão tombado mais uma vez. Foi então que ele notou algo peculiar. O motor do caminhão, embora ainda funcionando, soava irregular. Era quase como se estivesse sendo forçado. Ele abriu o capô, iluminando a intrincada rede de fios e mangueiras com sua lanterna. Algo não estava certo. Era sutil, mas ele podia dizer que o motor tinha sido adulterado.
Seção 8. O passageiro invisível. Um pensamento assombroso. Um arrepio percorreu sua espinha. Teria o acidente sido forjado? Teria alguém sabotado o caminhão deliberadamente, causando o acidente? Mas por quê? E o que teria acontecido com o motorista? Ele se lembrou da voz desesperada no rádio PX. Seria real ou apenas uma invenção de sua imaginação? Ele examinou a estrada escura, sua mente a mil. Cada sombra parecia se mover. Cada farfalhar de folhas soava como passos. Ele não conseguia se livrar da sensação de que não estava sozinho. Ele estava começando a sentir o medo se aproximar. Um medo primitivo do desconhecido. Seção 9. Perguntas sem resposta. A estrada continua. A polícia chegou pouco tempo depois. Eles investigaram a cena, mas não encontraram vestígios do motorista desaparecido. O caminhão tombado não forneceu nenhuma pista e a voz no rádio PX permaneceu um mistério. João prestou depoimento, relatando os eventos da noite. Ele contou a eles sobre a estranha sensação que teve, a sensação de que algo não estava certo. Os policiais ouviram pacientemente, mas ele pôde ver o ceticismo em seus olhos. Eles agradeceram por seu tempo e garantiram que continuariam a investigação. Mas João sabia a verdade. Alguns mistérios nunca são resolvidos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Seção 10. Cuidado com a noite. Ecos do desconhecido. João continuou sua jornada, sua mente pesada com perguntas sem resposta, cada quilômetro trazendo novas dúvidas. A estrada aberta parecia diferente agora. Não mais um símbolo de liberdade, mas um lembrete dos perigos desconhecidos que espreitavam nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Ele não conseguia se livrar da sensação de apreensão, como se algo invisível estivesse observando cada movimento seu. A voz no rádio PX ecoava em seus ouvidos, uma presença fantasmagórica que parecia sussurrar segredos antigos. A imagem do banco do motorista vazio permaneceu com ele, um símbolo de solidão e mistério. Ele aprendeu uma lição valiosa naquela noite, uma lição que mudaria sua perspectiva para sempre. Uma lição sobre a calma enganosa da estrada aberta, que pode esconder perigos inimagináveis. Uma lição sobre os mistérios que se desenrolam sob a cobertura da escuridão, onde a realidade e a ilusão se misturam. Ele percebeu que é melhor deixar algumas coisas como estão, pois nem todos os segredos devem ser desvendados. Alguns segredos devem permanecer ocultos, protegidos pela escuridão da noite. Ele jurou ser sempre cauteloso, estar sempre ciente de seus arredores, nunca mais subestimando os perigos da estrada. Ele nunca esqueceria a noite em que a estrada sussurrou seus segredos, revelando verdades que ele preferia não saber. Ele nunca esqueceria a noite em que o motorista desapareceu, deixando para trás apenas ecos do desconhecido.